Olá, igreja querida, buenos dias. É uma alegria estar com os irmãos uma vez mais acá para transmitir a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que nos orienta, a palavra que ha cambiado nossas vidas e continua cambiando nossas vidas e de muitos todavia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Padre querido, Padre amado, como te necessitamos, Senhor. Necessitamos do Senhor para que, ao hablarmos da Tua palavra, o Teu Espírito Santo corra desta palavra que vai ser hablada e o Senhor pueda trabalhar em nossos corações, Senhor. Te necessitamos. Ajuda-nos. Perdona nossos pecados. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos praticamente já terminado Juan capítulo 17 e vamos entrar no capítulo 18 hoje, mas eu necessito fazer todavia menção do último verso do capítulo 17, que é o verso 26, para que possamos então brincar para Juan capítulo 18. Mirem o que diz a palavra do Senhor. Neste último verso, Jesus hablando, Jesus orando, eu lhes hei dado a conhecer quem eres, e seguirei haciendo, para que o amor com que me has amado esteja em eles, e eu mesmo esteja em eles. Bem, Jesus, no final da sua oração sacerdotal, Jesus, um pouco tempo antes de ele ir para o horto, para ir para o Getsemani, Jesus ora isto, dizendo a Deus Padre, que há revelado Deus Padre para nós e seguirá haciendo todavia. Bem, é graças a Jesus, a vinda do Hijo de Deus a nós, que Jesus pensou a declarar, a ensinar, a mostrar quem é Deus Padre, quem é Deus Criador de todas as coisas, através dos milagros, através das ensinanças, através dos sinais que ele fazia, nós podemos mirar, descobrir quão maravilhoso é Deus. Quão maravilhoso é Deus Padre. E Jesus diz que todavia seguirá haciendo, todavia seguirá ensinando a nós mais todavia de Deus Padre. E Jesus está falando isto por duas razões. Primeiro, ainda que daqui a algumas horas Jesus vai ser crucificado, morto por causa dos nossos pecados, mesmo assim, Jesus seguiria ensinando e hablando de Deus Padre, ensinando que Jesus morreu por nossos pecados, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele entregou seu próprio Hijo, para que todos aqueles que nele creiam tenham vida eterna. E também, a segunda coisa, Jesus está se referindo ao Espírito Santo de Ele, que Deus Padre enviaria depois de sua morte, ressurreição e ascensão. O Espírito Santo de Deus estaria em la persona, em cada homem, em cada mulher que um dia se arrependeu de seus pecados, abriu seus olhos, abriu seus ouvidos e reconheceu: sou pecador, estou perdido, necessito de um Salvador. Automaticamente, instantaneamente, naquele momento, o Espírito Santo de Deus entra na vida de uno, e é Ele que hoje, todavia, sigue ensinando a nós mais de Deus Padre. Mas é interessante que Jesus habla aqui qual é a razão
qual é o motivo pelo qual Jesus revelou e ensinou Deus Padre para nós outros, e todavia seguirá haciendo. Mira o que diz o verso, é uma coisa tremenda, fabulosa. Jesus disse que para que ele está revelando ao Padre e seguirá revelando? Para que é o amor com que me has amado a mim, ou seja, o amor de Deus Padre, da maneira, da intensidade que ele ha amado Jesus, este em eles também. Jesus está falando dos seus 11 discípulos e Jesus está falando de todos os discípulos que um dia iriam aceitá-lo como Senhor e Salvador. O amor de Deus Padre, a mesma intensidade que Deus amava Jesus, Ele ama a mim e ama a você. Por essa razão é que Deus enviou Jesus, seu único Filho, para morrer por todos nós. Bem, quando Jesus termina a oração sacerdotal, e agora nós vamos entrar em João capítulo 18, verso 1, e o texto diz o seguinte: quando Jesus terminou de orar, saiu com seus discípulos e cruzou o arroio de Cedrón. Ao outro lado havia um huerto em que entrou com seus discípulos. Bem, até aí tudo bem. Jesus terminou a oração, ele cruzou o arroio de Cedrón e foi para o horto, ou o Getsemani. E logo o verso 2 diz: também Judas, que o traicionava, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se havia reunido ali com seus discípulos. João, por alguma razão, relata desta maneira para nós, mas nós quando vamos em Marcos, vamos em Mateus, vamos em Lucas, miramos que existe outros detalhes, outros acontecimentos que João, não sabemos por que razão, não mencionou. João simplesmente escreveu que Jesus terminou de orar e foi para allá. Bem, quando nós vamos em Mateus capítulo 26, de 36 a 46, nós damos conta que diz o seguinte: logo foi Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsemani. Eles dijo: sentem-se aqui, mientras vou allá a orar. João está mencionando que Jesus cruzou um arroio, havia um arroio ali. E Jesus cruzou e foi até o horto. É interessante que no livro de Lucas, revela no verso 29 que Jesus, depois de ter cantado um hino, se foi para o horto. Então é muito interessante. Nós podemos mirar Mateus, Marcos, Lucas e João, para nós podemos compreender tudo o que estava ocorrendo em este momento. Jesus vai com seus discípulos ao huerto e ele diz: sentem-se aqui, mientras eu vou mais allá a orar. Se levou a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Jacó e Juan. Mateus não habla que é Jacó e Juan, mas Marcos habla que é Jacó e Juan, ou Tiago e Juan. E começou a sentir-se triste e angustiado. Jesus, nesse momento, deixa seus 8 discípulos ali orando. Ele chama Pedro, Jacó e Juan para ir com ele um pouco mais adentro do horto. E ele diz, é Jesus que diz isto: começou a sentir-se triste e angustiado. E um comentarista falou da seguinte maneira: Jesus estava abrumado,
de uma tristeza mortal. Bem, isto relata para mim e para você que verdadeiramente Jesus, o Hijo de Deus, vino em forma de homem, e por essa razão ele tinha esse sentimento, por essa razão ele se sentia desta maneira, porque Jesus era totalmente humano enquanto estava nesta terra. Isto revela que na humanidade de Jesus ele tinha estes sentimentos, tinha tristeza, tinha angústia, e era uma tristeza tão grande que ele sentia. Verso 38, é tal a angústia que me invade, que me sinto morir, lhes digo. Quedem-se aqui e mantenham-se despertos comigo. Era tal a angústia de Jesus em este momento, que ele diz, é como me sinto morir. Porque Jesus sabia o que estava para vir. Jesus sabia que ele iria ser abandonado por seus discípulos, abandonado por seus amigos. Ele sabia que iria ser humilhado, rechaçado, esbofeteado, cacheteado. Iriam a ser com Jesus coisas horríveis, chibatadas, uma corona de espinho entrando em sua cabeça e sangrando completamente. Isto é muito dolor. Isto é muito dolor que nós outros não podemos compreender e entender, como que Jesus, sabendo de todo isto, sentia-se abrumado de uma tristeza tão profunda e mortal, porque ele sabia o que ia passar com ele. E ele diz e pede aos seus discípulos que se quedem ali e vigilem com ele. Jesus pede a seus discípulos que orassem junto com ele, e Marcos revela algo diferente, e Jesus indo um pouco mais allá, ou seja, ele deixou os 8 discípulos allá, chamou Pedro, Jacó e Juan, e estava com eles um pouco mais adelante, los deixou ali orando, e Jesus todavia foi um pouco mais adentro do horto para orar. E ele pensou a orar, e ele dizia, se possível, não tivera ele que passar por aquela hora. Então se ele diz, Padre, todo te é possível para ti, não me hagas beber este trago amargo, pero não seja o que eu quero, senão o que queres tu. Uau! Jesus está nesse momento orando a Deus Padre, pedindo a Deus Padre que não permitira que ele tomara este trago amargo. Jesus não está falando de uma bebida. Jesus não está falando de alguma coisa que ele iria beber. Ele estava apenas fazendo uma analogia, uma comparação, que aquilo que iria passar com ele dentro de algum minuto, quizá não chegava nem meia hora, quando Judas o traicionara, viria com toda uma guarda para prendê-lo, e de aí em diante ele sabia o que passava com ele, e então ele diz que isto que vai passar com ele é como se fora tomar um trago amargo, e ele pedia a Deus Padre que não permitira que ele tomara aquele trago, que ele não passasse por esse momento. Mas quando Jesus, em Marcos 14, verso 36, ele diz, Padre, todo é possível para ti. Jesus está dizendo em este momento que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada que ele não possa realizar. E Jesus está falando com Deus Padre, pedindo, Padre,
se o Senhor deseja, o Senhor pode muito bem salvar o homem de seus pecados, da condenação eterna, de outra maneira, Senhor. Padre, seria possível salvar o homem sem que eu tenha que sofrer e morrer, padecer? Padre querido, para ti nada é impossível, tudo é possível. Mas é verdade que um pouco antes, acho que em João capítulo 12, Jesus disse, repreendendo os seus discípulos, que ele vino para isto, para morrer pelos pecadores. Jesus sabia que a única maneira de pagar a deuda do pecado era através de sangue inocente. Sangue de um homem que nunca havia pecado. Por esta razão, por este motivo, Deus teve que mandar seu Filho no ventre de Maria, nascer do ventre de uma mulher, esperar 9 meses para nascer, todo igualito como um homem. E Jesus nasceu, cresceu, se tornou um homem, e diz a palavra que ele nunca pecou. Por esta razão, Jesus era a única maneira de aplacar, de pagar a deuda de nós para com Deus, através de sacrifício de sangue e sangue inocente. Você mira em todo o Velho Testamento, até a vinda de Cristo e morte de Cristo, se sacrificava animais para perdão do pecado. Então, nós podemos compreender por que Jesus tinha que fazer isto. Diz o texto que Jesus, ademais de pedir a Deus que encontrara outro meio ou salvasse o homem de outra maneira sem que ele tivesse que sofrer, mesmo assim, Jesus diz: pero não sei o que eu quero, senão como tu queres. Apesar de Jesus estar pedindo ao Padre por esta situação, apesar de Jesus estar pedindo ao Padre que não bebera daquele trago amargo, mesmo assim ele diz: porém, entretanto, não seja como eu estou te pedindo, Padre. Padre querido, eu estou pedindo, mas seja feita a tua vontade. E o texto nos revela que Jesus pediu e orou 3 vezes ao Padre desta mesma maneira. E é interessante que quando no verso 40 de Mateus 26, logo volveu a onde estavam seus discípulos e os encontrou dormidos. Não puderam manter-se desperto comigo nem uma hora, lhe dijo a Pedro. Estejam alertas e orem. Estejam alertas e orem para que não caigam em tentação. O espírito está disposto, porém o corpo é débil. De que Jesus está falando? Jesus está ensinando a mim e a você. Ele, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Jesus está ensinando que em momentos de tribulação, em momentos de provação, em momentos que estamos passando pelo vale da sombra da morte, em momento que parece como o mundo estivesse caindo sobre nós, Jesus está nos ensinando que devemos orar, 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 orar e buscar ao Padre. Jesus está dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é débil. Nós outros nos desfalecemos, desanimamos. Podemos sair do caminho, abandonar a fé, abandonar a Cristo.
Por isso a necessidade de estarmos orando e pedindo ao Senhor, dai-me de tua graça para permanecer firme, seguindo a Jesus. Dai-me de tua graça, Senhor. Dai-me do teu amor, este amor que Jesus disse que quer que nós outros tenhamos. Quando Jesus está falando todas estas coisas, e ele pediu ao Padre por 3 vezes que não tivesse que morrer por nós outros daquela maneira, mas quando Jesus diz e habla, todavia não seja hecho como eu estou te pedindo, Senhor, mas haga a tua vontade, haga a sua maneira, haga como o Senhor designou, haga como o Senhor determinou. Eis-me aqui, Padre. Em este momento, Jesus está fazendo 2 coisas. A primeira coisa, Jesus está se submetendo-se à vontade de Deus. Jesus está se submetendo à vontade do Padre. Jesus está dizendo, dai-me do teu poder, para que eu pueda cumprir tua vontade. Senhor, capacita-me, ajuda-me, Senhor, porque eu sei o que está para vir, eu sei o que vai passar, eu sei o que vai acontecer, eu te necessito. E uma situação tão trágica, não estamos falando de uma provação que tu e eu passamos, mas estamos falando de uma provação que é passar pela morte, pela vergonha, pelo dolor, pelo sofrimento. E Jesus se mostra e nos ensina total submissão a Deus. Quando eu estava lendo isto e mirei para a minha vida, eu não sou tão submisso como Jesus foi submisso. Eu necessito pedir a Deus Padre que me ajude a cada dia a obedecer sua palavra, ser submisso a Ele. E penso que você também, meu querido irmão, amigo, oyente do Evangelho, quando a palavra de Deus nos diz, perdona, ama, e nós outros não logramos obedecer, temos dificuldade para ser submisso, temos dificuldade, muitas dificuldades, em toda a nossa vida, nós outros temos muitas dificuldades, muitos problemas, e da maioria deles é relacionamento personal, interpersonal com pessoas. Nós outros agredimos pessoas, nós outros ofendemos pessoas, eu agrido, eu ofendo, eu peco, e muitas vezes outros fazem o mesmo comigo e fazem com você, e nos quedamos tristes, nos quedamos amargurados. Não podemos crer como fulano, beltrano, isso comigo. E quando vem a palavra e diz, Jonás, perdona. Você, meu irmão, perdona. E você diz, não logro perdonar. Não puedo perdonar porque o que isso comigo foi muito grave. Não foi grave coisa nenhuma. A dificuldade que tu tens é de submeter-se à vontade de Deus Padre que manda, perdona. Quantas vezes? 70 vezes 7, 490 vezes ao dia. Ou seja, sempre, 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 sempre perdonando. Mas quem logra ser isto? Eu não logro, você não logra, nós outros não logramos. Se não pedimos a Deus Padre que nos capacite e nos ajude a obedecê-lo e submetermos à sua vontade. Quando nós outros não perdonamos, nós outros não estamos sendo submissos a Deus Padre, não estamos submissos ao Senhor e não creemos que aquela ordem, aquele mandamento, aquela orientação vai ser buena para nós outros. Nós outros creemos que não. E muitos han se descarrilhado do caminho por não lograr perdonar, por não lograr obedecer a palavra. Muitos se han apostatado da fé, desanimado do caminho, porque não tem amor para amar aquele que ofendeu, não tem amor para perdonar aquele que te ofendeu.
E é verdade, nós outros não temos. Mas Deus Padre es la fuente de todo amor que eu necessito, que você necessita para perdonar e amar. Bem, Jesus, depois que orou 3 vezes e regressou 3 vezes, e allí estavam seus discípulos todavia dormindo, não sei se acostado ou em pé, dormindo, mas Jesus relata que eles estavam dormindo. Assim que los derrou e se retirou a orar pela 3ª vez, dizendo lo mismo. Volvió de nuevo a sus discípulos e les dijo: ¿siguen dormindo e descansando? Miren, se acerca a hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de pecadores. Levantem-se, vámonos, aí viene ao que me ha de traicionar. Jesus hablando em este momento que o período de oração, que o período que ele necessitava de orar e clamar a Deus Padre já havia terminado. Jesus sabia que estava cercando a Judas. É como se ele estivesse escutando os passos de Judas com todos os soldados e toda a gente que vino com palo para dar em Jesus e prender a Jesus. Jesus em aquele momento diz a seus discípulos: acordem, levantem-se. Eu tenho hablado para vocês que um dia ia ser entregue na mão de pecadores. E haveria um de vocês que haria de me traicionar. Ele está chegando. Vamos, levantemos, porque ha chegado a hora. Queridos, Jesus há pouco tempo atrás estava pedindo para o Senhor: Senhor, estou triste. Uma tristeza profunda, Senhor. Oh Deus, ajuda-me, socorre-me. E um dos textos, se não me equivoco, é Lucas 22, verso 43. Então se lhe apareceu um ángel do cielo, vindo para fortalecê-lo. Possivelmente o ángel mandado por Deus vino fortalecer, encorajar, animar, dar a força que Jesus necessitava para então se poder fazer o que ele disse agora. Vamos, meus discípulos, levantem, ha chegado a hora. Estou listo, estou pronto para o que há de vir agora. E então, se por hoje terminamos acá, e domingo que vem, se Deus nos permite, vamos adentrar um pouco mais em João capítulo 18 e vamos poder mirar muitos detalhes, porque muitas vezes a maioria das pessoas conhece a história, a crucificação de Jesus por arriba, mas não conhecem detalhes, não conhecem acontecimentos que passaram e coisas importantes que temos que aprender com todo isto. E isto nós outros só aprendemos quando nos debruçamos na palavra. E o Senhor ha dado para nós outros pastores que han ensinado, predicado a verdade, sem quitar, sem omitir e sem añadir nada. Que Deus lo bendiga grandemente com a porção da palavra dele. Amém? Padre querido, Padre amado, te alabamos, te glorificamos e te agradecemos, ó Padre, pela oportunidade de ministrar de tu palavra, pela oportunidade de escutar de tu palavra. Deus, que o teu dulce Espírito Santo pueda correr desta palavra predicada, esta palavra ensinada e haga uma obra no coração de cada um de nós a em pensar por mim, Senhor. Bendiga-nos com a ministração da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor los bendiga. Amém.